O governo, que é também o povo e que também sou o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Durante 2 anos, pesquisamos as circunstâncias da morte e o contexto da morte do presidente João Goulart. Nós tivemos as condições de demonstrar aquilo que a família diz desde aquele período, aquilo que os amigos disseram desde aquele período, aquilo que os colegas de vivência partidária e do trabalhismo sempre disseram. O presidente João Goulart foi perseguido todos os dias da sua vida. Todos os momentos em que esteve no governo, ele foi atacado enquanto esteve no governo. O nome do presidente João Goulart está ao lado dos nomes daqueles heróis que lutaram contra a ditadura, que enfrentaram a ditadura militar. Muitos deles desaparecidos até os dias atuais. Mas a democracia não será completa se nós não pudermos responder onde estão os nossos mortos e desaparecidos e compreendermos os efeitos que esta ditadura ainda mantém até os nossos dias atuais. Fato político da exumação do corpo do presidente e uma movimentação científica que se possa fazer em torno desse episódio para tirar de uma vez por todas as dúvidas de que ele possa ter sido assassinado ou não, é para a história do Brasil é um fato de grande relevância e de grande importância e que nos emociona a todos nós. Eu acho que tudo que avança para a democratização, para o esclarecimento desses crimes da ditadura, que pode ter ocorrido com o Jango, também um crime da ditadura, da Operação Condor, que operou em quase todos os exércitos da América Latina, não tem dúvida que isso vai trazer um esclarecimento muito importante para a memória do povo brasileiro. Eu não sei se o Jango morreu naturalmente ou se foi assassinado. Por isso, eu entendo que é indispensável a exumação dos seus restos mortais para que possamos mostrar ao povo brasileiro e ao mundo o que realmente teria acontecido. Eu convivi muito com o presidente João Goulart. Eu fui consultor-geral da República no seu governo, de modo que acompanhei a seriedade, a oportunidade, a sensibilidade humana que ele teve sempre. Foi muito injustiçado, deposto, numa atitude criminosa, de modo que restaurar o respeito ao presidente João Goulart é um dever de nós todos, de todos os brasileiros. Tenho certeza que as novas gerações conhecerão muito mais o nome de João Goulart do que Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, Costa e Silva e outros da mesma quadrilha, né? Nós solicitamos, através do Instituto Presidente João Goulart, que o Estado brasileiro, como Estado, né, e nós como família, investigasse, né, a morte de seu ex-presidente. Esse desdobramento que acontece hoje é um desafio de uma luta intensa de muitos anos. Esse processo foi protocolado em 2007, eu acompanho ele no Rio Grande do Sul desde 2007. Vários obstáculos, várias barreiras. Eu entendo que o marco inicial de trabalho se deu em meados de fevereiro
março de 2011, quando a ministra Maria do Rosário recebeu a família. Eu estava nesse momento, nessa reunião, e a partir dali, com o pedido da família, nós começamos a providenciar, a reunir documentos, informações, sistematizar dados para que essa exumação se tornasse possível, né? Historicamente, São Borja não é o berço do trabalhismo. O trabalhismo foi fundado pelo Getúlio. Getúlio nasceu aqui, está enterrado aqui. São Borja é o berço e o túmulo, né, de grandes figuras da República. O Dr. Jango, filho de São Borja, seguidor do trabalhismo. Dr. Brizola, casado com a irmã do Dr. Jango. Então, tudo isso aí vai transformando essas pessoas em verdadeiros ícones. Hoje, São Borja, o país, o Estado, resgata a nossa história no intuito, sim, de manter e preservar a nossa democracia. Nós estamos hoje aqui não apenas resgatando para a família um direito de memória, nós começamos a resgatar aqui o direito do Brasil de conhecer a verdade. E é com muito orgulho do meu país, com muito orgulho daqueles que morreram e lutaram pela democracia desse país, que eu hoje, como ministro da Justiça, digo: eu tenho muito e o dever de declarar. O dever de declarar a verdade histórica. O dever de, em nome do Estado brasileiro, pedir desculpas e perdão àqueles que foram vítimas da ditadura e a seus familiares. A população quer saber exatamente o motivo e as consequências desse, para nós, infausto acontecimento. É um momento meio marcante na nossa história, né? Eu acho que pode ser mudado tudo que está nos livros, no nosso dicionário da literatura brasileira e história brasileira. Para nós é uma honra até, né? Para descobrir se ele foi morte natural ou foi assassinado. Tomara que dê certo. Pelo menos o trabalho que estão passando, que estão fazendo, o pessoal, né? Todo mundo reunido. Mas... Eu acho que, no meu ponto de vista, é muito bom para haver um esclarecimento para a população brasileira. Como jornalista, acho que é uma oportunidade única estar cobrindo a exumação do ex-presidente Jango, porque é um momento ímpar na história do Brasil. Foi o único presidente que morreu no exílio, em circunstâncias até hoje inexplicadas, né, misteriosas. Então, independentemente do resultado dessa exumação, eu acredito que é muito importante para a história do Brasil. E nós, como jornalistas, temos um papel tão importante quanto, que é divulgar isso, que é reescrever a história. Então, é realmente um momento singular, assim, que eu acho que não vou esquecer tão cedo assim, na minha carreira. Eu acho que é um fato histórico de extrema importância e, por mais que a gente tenha dificuldades, fique muito tempo aqui esperando, no sol, passando calor, às vezes sede, é muito gratificante participar de um fato histórico como esse. Eu, particularmente, acho que é muito relevante fazer estudos e desvendar algumas coisas ainda que estão obscuras sobre o passado e, enfim, depois os resultados é que vão dizer o que pode ser feito depois. It's really nice to see South America and Brazil in particular that has maybe done less than some of the other countries to investigate the military dictatorship and the crimes that were committed. It's nice to see progress with the Truth Commission. Everything was closed and hidden, and now, many years later, finally they're starting to investigate and to try and clarify these things, hopefully so they don't happen again. Eu aguardo também, como um bom brasileiro, e com muita expectativa de que os peritos e a Comissão Nacional da Verdade consigam realizar um bom trabalho em nossa cidade, colham todas as informações possíveis e que consigam realmente esclarecer esse fato que vai preencher uma grande lacuna que tinha dentro da história do nosso país.
O processo, pelo que eu sei, pelo que eu conheço e pelo que me foi, eu sou um leigo nesse assunto, é um processo que nós vamos ter algumas etapas. Tem uma etapa antropológica, que é o reconhecimento através da antropologia, ou seja, dos ossos, das marcas que poderiam restar. Outro processo é o processo de DNA. Depois nós teremos o processo toxicológico, que já é um processo bem mais difícil, que serão feitos por laboratórios internacionais. A família indicou o professor Dr. Jorge Pérez, que é o perito da família, o perito que vai acompanhar todas as instâncias, desde a exumação, quanto a parte antropológica, a parte toxicológica. Não foi à toa que tivemos todo esse período de planejamento, justamente de forma que nós pudéssemos trabalhar tanto a análise antropológica como a análise DNA e também a coleta das amostras para análise toxicológica, de uma forma que nós pudéssemos estruturar dentro desse tempo e com a presença dos nossos peritos que estão trabalhando conosco, dentro de um trabalho compartilhado, isso tem que ficar claro, com a Cruz Vermelha, ela como observadora, mais os peritos argentinos, cubanos e uruguaios, como parceiros trabalhando junto com a Polícia Federal nesse processo. Primeiro nós adentramos ao local onde está o jazigo, fizemos a abertura do tampo e depois fizemos uma identificação visual de cada sepultura, procurando fazer a identificação da sepultura do nosso ex-presidente. E após essa identificação e com as informações que nós tínhamos de documentos, testemunhais, passamos a trabalhar na sepultura específica, nesse momento fazendo uma coleta de gases que faz parte dos protocolos internacionais, dos protocolos de toxicologia, procurando primeiro substâncias gasosas, não abrindo ainda justamente para que não haja perda de qualquer tipo de substância. Não necessariamente que uma substância utilizada tenha sido nessa forma. Em uma investigação forense se sabe quando se começa y no se sabe cuándo se termina, porque depende del proceso. Por ejemplo, ahora nosotros comenzamos, pensábamos que quizás a esta hora ya hubiéramos adelantado más, pero a veces uno se encuentra imprevistos porque tiene que hacer cosas que demoran más. Y en una investigación toxicológica está en dependencia de la muestra que se pueda obtener, del tipo de muestra, o sea, no es lo mismo que sean solo huesos a que puedan existir otras muestras que estén conservadas, incluso el propio cajón, las telas, los textiles, o sea, en dependencia del tipo de muestra que se pueda obtener, entonces habrá un proceso de extracción de la sustancia que puede durar meses. Por tanto, no podemos decir hoy quando vai ser a culminação. Nessa estrutura, nós estamos trabalhando para que no dia 6 a população de São Borja, o povo do Rio Grande do Sul, receba o corpo do ex-presidente de volta.
Jango, depois de 37 anos da sua morte, ele retorna a Brasília como um chefe de Estado, como ele merece, com as honras que ele nunca teve. Este ato vai resgatar a memória do presidente Jango e efetivamente anistiá-lo frente à população. Estamos assim retirando debaixo da terra a imagem do presidente da República, que jamais foi reconhecido como tal, apesar de todo esse período de redemocratização. Hoje nós estamos aqui concluindo um primeiro passo desta grande caminhada, que é averiguar toda esta possibilidade de que a morte do presidente João Goulart tenha sido provocada. Tudo isso vai gerar uma discussão muito grande para os jovens hoje que estão se formando, se perguntarem quem é Jango, quem foi Jango, por que um ex-presidente está sendo exumado, o que aconteceu nesse tempo, né? A mudança na cultura exige símbolos importantes, como nós tivemos com o presidente João Goulart chegando a Brasília, num avião militar, porque os tempos para os militares e para os civis são novos tempos e tempos da democracia. Eu fiquei um ano preso e, obviamente, longo tempo tortura e assisti tortura de outros companheiros. A minha companheira, na época, foi presa também, torturada. E eu passei 38 dias no DOI-CODE e mais alguns no DOPS. E durante todo esse tempo, sofrendo torturas físicas e psicológicas. Desde pau de arara, choque, afogamento, a humilhação de você ver a companheira minha de época sendo torturada. Os meses e anos de tortura que eu passei são recordações cruéis, né? São uma experiência muito triste que a gente luta hoje para que isso não se repita no Brasil. Aquela geração sabia que ia vir um golpe. E a gente tinha uma noção mais ou menos vaga de que ele seria violento e de que ele seria profundamente antidemocrático. Porque figuras importantes da nação nos alertavam dia após dia de que uma tormenta enorme se aproximava. E qual era a liderança mais magnânime, mais ampla que representava o Brasil diante do golpe? O presidente João Goulart. Você pode não concordar com esta ou aquela atitude do presidente João Goulart, mas ele era o presidente legítimo. E mais que presidente legítimo, era uma pessoa que dialogava com a classe trabalhadora, dialogava com o pessoal do campo, dialogava com os estudantes, dialogava com os intelectuais. Citando uma frase do grande intelectual da Darcy Ribeiro, o governo do Jango não caiu pelas suas deficiências, caiu pelos seus méritos. E um dos méritos principais do governo do Jango era a defesa das reformas de base. E é isso que assustava a elite brasileira, e é isso que assustava, inclusive, o imperialismo, inclusive o governo dos Estados Unidos, que interferiu diretamente, como está provado, sobejamente provado, na derrubada do governo João Goulart. Quem pega o Diário Oficial de 64 que eu tenho em casa, pega todos os decretos bons que o Jango fez, fim de 63, começo de 64, todo anulado. Controle de aluguel, tudo isso o Jango ia colocando, tanto para a classe operária, para os trabalhadores. Quer dizer, estava mexendo com a classe dominante, tanto bancária como a industrial, e aqueles ligados, vamos dizer, ao imperialismo americano. Embora em parte a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que te dará um pedaço de terra fácil para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. O Jango não falava só em reforma agrária, e ele era um grande proprietário. E ele queria fazer a reforma agrária porque ele tinha consciência social. Mas o Jango queria também a reforma tributária, queria a reforma da educação, ele queria todas as reformas, essa que é a verdade. E isso é que assustava a elite brasileira, a elite política, a elite econômica do Brasil, mancomunada com os interesses dos Estados Unidos.
A participação dos Estados Unidos na derrubada do Jango está provada pelos depoimentos do próprio embaixador americano da época, Lincoln Gordon, que admitiu que teve participação ativa no movimento para derrubar o Jango. E ele também tinha as informações que os Estados Unidos, no mínimo, queriam dividir o Brasil em dois. Se houvesse uma resistência do Sul, eles queriam tomar conta do Brasil da metade para cima. E eu entendo também que o Jango não pensava que a ditadura fosse ter a dimensão que ela teve em termos de tortura, de mortes e de tudo que houve. A partir da própria morte de meu pai, começaram a surgir essas dúvidas constantes, liberação de documentos, declaração de agentes, enfim, uma série de circunstâncias foram criando essa possibilidade de que existisse realmente ou que pudesse ter existido uma operação que vitimou o presidente João Goulart. Então nós começamos, soubemos isso já em 2002, de uma entrevista que um uruguaio, Roger Rodrigues, fez com um ex-agente do Serviço Secreto Uruguaio, e nós fomos atrás. Nós fizemos um filme com a TV Senado e nós fomos atrás desse depoimento. Eu fui como jornalista disfarçado, como se fosse da equipe de jornalista, para tomar esse depoimento desse agente. Eu imagino que o senhor deve ter raiva de mim, porque eu fiz parte de um conluio que terminou com a vida de seu pai. Mas eu não podia fazer muita coisa, não podia fazer. Era um elemento, uma engrenagem naquela máquina. João Goulart amargou o exílio, sua família também. E mais do que isso, amargou uma perseguição diuturna dos serviços de informação. Hoje nós vamos no Arquivo Nacional, nos serviços de informação de época, com o que sobrou, porque alguns foram eliminados, e nós reparamos o seguinte, que Jango era um inimigo da ditadura. E quando Jango, num esforço gigantesco de procurar aliados para obrigar a ditadura a voltar ao leito constitucional, quer dizer, derrubar a ditadura pelos métodos adequados, se aliando com JK e Lacerda, de repente morreu o JK, depois morreu o Jango e depois morreu o Lacerda. Pode ser coincidência, mas é incrível que 3 lideranças nacionais de matizes ideológicos diferentes tenham morrido naquele período, exatamente que eles articulavam a frente ampla para contestar, seja no Congresso, seja no imaginário público, a ditadura militar. Eu sempre enfatizo que a ditadura não era só militar, que é uma ditadura civil-militar, é uma ditadura simplesmente. Porque ela teve apoio, sim, de uma elite econômica, de uma elite intelectual, das igrejas, principalmente da Igreja Católica, que não só apoiavam, mas se serviam aos interesses desses governantes. Eu andava muito perto dos portões da ditadura. Só entrei uma vez como preso, mas não foi muito tempo. Mas, como advogado, sempre me ficava a certeza que muita coisa lá dentro tinha que ser investigado mais tarde. E parece que agora está acontecendo. Nós agora estamos arrombando essa porta. Na verdade, nós temos uma lista de substâncias que foi apresentada dentre aquelas substâncias que supostamente seriam utilizadas à época para outros envenenamentos pelos regimes da época, dentro do Cone Sul, dentro da Operação Condor, ou seja, uma operação em que estavam buscando realmente assassinar determinadas pessoas. Então, foram peritos muito experimentados, especialistas muito experimentados, que nós trouxemos para esse caso. Para que serve uma comissão da verdade? Então, ela tem essa ideia de esclarecer fatos, circunstâncias, investigar alguns crimes, mas ela é mais um passo para consolidar a democracia a partir da justiça de transição. E essa justiça de transição, essa ideia,
ela é alicerçada em 4 pilares, basicamente, que é a verdade, a memória, a justiça e a não repetição. Em 1995, o país aprovou uma lei, a Lei 9140, que criou a Comissão Nacional sobre Mortos e Desaparecidos. E a partir dali, o trabalho de busca, de identificação e de reconhecimento da responsabilidade do Estado sobre essas mortes teve curso no país, né? E neste contexto de trabalho é que surge, então, para nós, a demanda que já existia para o Ministério Público Federal de buscarmos informações sobre o que aconteceu em 1976 e antes disso, no período de exílio do presidente João Goulart. A morte do presidente Goulart no exterior já foi uma coisa muito estranha e o seu sepultamento praticamente clandestino no Brasil faz parte disso. E como eles também tinham proibido que velasse o corpo e que não juntasse gente, sempre fazendo um clima de maldade para nós, quando passou a ponte, chegou no Brasil, aí meu marido foi lá na frente e falou com o pessoal, agora nós vamos atrasar a viagem. Porque em vez de a gente levar 1 a 2 horas, a gente vai levar 4 a 5 horas. Quando nós chegarmos lá em São Borja, já vai estar noite. Aí quando a gente chegou em São Borja, já estava noite. E nessa época não havia luz no cemitério. Era tudo bem, vocês veem, 76, né? Então não poderiam fazer o sepultamento. Mas aí o povo já estava reunido, já estava ali, já se foi indo direto à igreja. Em princípio, nem os padres queriam deixar velar ali. A igreja que foi o Dr. Jango que deu dinheiro para construir. E então, mas aí houve aquela reação da comunidade, do povo mesmo, e foi feito o velório ali, na igreja. Mas tudo porque a gente atrasou a viagem. Senão, eles não teriam deixado, que era para vir direto ao cemitério. Jango não conseguiu entrar no Brasil direto, vindo de Mercedes, teve que vir circundando a fronteira, entrar em São Borja, a ordem de não abrir o caixão, ordem de que não houvesse manifestações. Ele não foi autopsiado, que seria do interesse das próprias autoridades para provar que ele teve uma morte natural e não foi assassinado. E agora, 37 anos depois, está se tentando fazer justiça. São Borja sofreu na pele os impactos da ditadura, né? Quando ela perdeu um filho da terra, um filho que não teve a oportunidade de reassumir o país, uma comunidade que sofreu da ditadura, os impactos, uma geração que não teve a oportunidade de acompanhar o seu presidente e uma geração de novos que também foi frustrada porque os jovens não teve a oportunidade de conhecer o Jango. É a nossa história, né? Sei que tem muitas pessoas que não gostam do nosso presidente, mas para nós é motivo de inspiração, que nós somos samborgenses, né? Porque o Jango é do povo samborgense, ele é samborgense, ele é nosso, né? Nós estamos cumprindo aqui com a responsabilidade que assumimos com a família, com a comunidade em São Borja, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Hoje, então, 6 de dezembro, é a data em que, em 1976, o presidente João Goulart veio a óbito na Argentina e foi sepultado em São Borja. E nós assumimos um compromisso de que os restos mortais seriam devolvidos nesta data para a comunidade. Esto es la reconstrucción de la verdad histórica, o sea que estamos buscando los elementos de la base de la democracia. Por tanto, cuando un país es capaz de abrir las puertas y abrir todos los documentos y abrir todas las investigaciones necesarias para saber qué fue lo que pasó, eso es una fortaleza de su democracia, eso es expresión de que verdaderamente el país se siente fuerte ante el mundo y puede hacer una investigación como esta, porque no tiene nada que ocultar. Então, ao homenagearmos o presidente João Goulart, nós estamos buscando força para responder para essas pessoas. Seja com a Comissão da Verdade, com a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos, porque nós temos uma dívida. E eu
realmente acredito que enquanto nós não pagarmos essa dívida histórica com as famílias dos mortos e desaparecidos, nós ficamos mais frágeis diante das necessidades de enfrentarmos os desaparecimentos de hoje, a violência policial de hoje, o problema dos cárceres de hoje. Que bom que a memória das pessoas o Estado não consegue apagar. Que bom que isso teve esse registro físico, esse registro humano da família, das pessoas mais próximas. E daí nessas horas a gente vê assim, a diferença que faz a gente ter pessoas próximas, estar perto da nossa família, dos nossos amigos, do ponto de vista individual mesmo, mas que é coletivo, né? Nada disso é singular, isso se torna universal quando a gente preserva a memória. Então a exumação do presidente Jango é um pouco a nossa exumação, é a libertação nossa desse ocultamento, dessa terra, desse caixão que colocaram em cima da memória e da verdade para preservar a impunidade. Essa ditadura de 64 a 88 não seja esquecida pelo povo brasileiro, pela memória. Então a nossa luta hoje é pela abertura dos arquivos, é pela identificação dos torturadores e que se faça justiça em nome da verdade.